Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 14 de março de 2024, quarta semana da Quaresma, quinta-feira. Cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Matilde da Alemanha, que exortava: feliz quem prepara a sua eterna salvação. Senhor Jesus, a exemplo de Santa Matilde, século X, Alemanha, ajuda teu povo, incluindo a mim, esse pecador que vos faz essa oração agora, a importar-se mais com a salvação da alma do que com a conservação de bens. Por isso tudo, Senhor, invocamos a proteção de Santa Matilde da Alemanha, esta vossa filha que sofreu como esposa, que foi perseguida pelos seus próprios filhos, depois da morte do seu esposo, os filhos que julgavam que ela estava se desfazendo dos bens da família, né? Justamente porque ela ajudava aos pobres, aos mais sofridos, e perseguiram-na, quiseram tirar tudo deles. Mas um dia eles se converteram também a Jesus e de joelhos pediram perdão à sua mãe, que ela deu imediatamente. Santa Matilde da Alemanha, século X. Rogai por nós. Primeira leitura está no livro de Êxodo, capítulo 32, de 7 a 14. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai e desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Moisés estava então com Deus e ele passou lá 40 dias, orando, jejuando, escutando a Deus. E Moisés desceu então com os 10 mandamentos, né? Mas o Senhor falou: vai e desce depressa, pois seu povo se corrompeu. Não conseguiu ficar 40 dias longe do seu profeta, longe daquele que dirigia o povo. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: esses são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. Não é de admirar, gente, não há. Porque se você for olhar, muitas pessoas já substituíram Jesus das Escrituras, já cultuam um outro Cristo. Tem diversas seitas pagãs que se dizem pertencer ao cristianismo, que também já cultuam e divinizam um outro Cristo. Não é o mesmo Cristo do Evangelho, não é o mesmo Cristo previsto pelos profetas. Então também, nos dias de hoje, nós fazemos bezerros de ouro para cultuar. Isso foi tentado no século XIV, no século IV, perdão, logo no início da igreja, um padre, um presbítero chamado Ário, ele também negou a divindade de Jesus. Queria tirar a divindade de Jesus. Vê o marianismo dentro da igreja surgindo por interesses políticos e tudo mais. Também no século IV, nós vamos ver Pelágio, o pelagianismo, que também negava a origem do pecado original. Então, o homem sendo santo por si mesmo não precisava de um salvador, né? Então, queria corromper ali a fé católica cristã, mas Deus sempre foi providente. Sempre pediu a Moisés para descer, né? Desce depressa. Sempre levantou o Moisés para corrigir tudo. Então a igreja ela vem tendo essa realidade de ver seu povo todo de século em século criando bezerro de ouros, cultuando outros cristos que não são aqueles das Escrituras. Mas vamos seguir então a leitura. No versículo 9 ele fala assim: e o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflama contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor teu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder
e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas, exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lógico que esse diálogo aí, do versículo 9 ao versículo 12, é um diálogo para mostrar o poder de intercessão de Moisés. Quando o Senhor invoca, quando o Senhor permite que alguém se ponha como intercessor, e na bênção de Deus, esta pessoa tem livre acesso ao Senhor. Assim a Maria, mãe de Deus, assim José, né, e muitos outros santos que têm esse livre acesso ao Senhor e uma capacidade incrível de interceder pela nossa história. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e toda a terra que vos falei. E eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós não estamos diante de um Deus vacilante que não tem memória. Não, não é isso não, né? Mas o texto nos fala aí da importância da igreja, da importância de todo o clero, né? De todos os homens consagrados, de todas as mulheres consagradas, de todos aqueles religiosos que consagrados ao Senhor, dos leigos comprometidos com o corpo da igreja. Então, está falando aqui justamente da igreja do Senhor, que é escalada para vigiar, para que seu povo não crie bezerro de ouros. Por isso que nós temos a doutrina, por isso que nós temos todo um cuidado do catecismo da Igreja Católica, nós temos todos um magistério, o santo magistério da Igreja, que vai definir os limites da fé, para que não construamos bezerro de ouros em lugar do Cristo Senhor Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 105. Lembrai-vos, de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, por uma imagem de boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que o salvara, mas fizera maravilhas no Egito, nos países de Cã, fez tantas obras admiráveis no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Evangelho está em João, capítulo 5, 31 a 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Certamente ele falava de João Batista e também dos profetas. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho testemunho maior do que o de João Batista, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras pensando que nelas possui vida eterna. Tem gente que substitui Bíblia por Cristo, né? Então, Jesus Cristo ele não quer saber, não. Quer saber da Bíblia. Bíblia. Né? A santa tradição não vale,
A Bíblia foi um evento que surge, né, no mundo com a invenção da prensa, né, com a invenção da imprensa. Então, como é que pode colocar toda a sua fé na Bíblia e não na tradição? Né? Então é isso que está falando. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possui vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Então nós temos que estar ligado em todo o conteúdo que eu tenho. Se eu tiver a Bíblia como a única verdade, me falta a santa tradição. Vai ficar faltando, para quem assim pratica, pelo menos 10 séculos, né? Porque do século 7 até o século 10, nós temos aí também toda uma dificuldade da imprensa se desenvolver, né? Toda uma dificuldade da impressão dos livros. Então, até o século 10 não tinha Bíblia, não tinha nada, não tinha como as pessoas tocar ou ter leitura. Rara era a igreja que tinha um exemplar da Santa Palavra de Deus, muito raro, coisa rara, né? Então, nós temos a santa tradição, é pela santa tradição, pelo conhecimento passado de um para o outro, desde os apóstolos até os dias de hoje, que a palavra chega até nós. Hoje a Bíblia está no celular, né? Hoje é mais fácil. Mas como é que a igreja sobreviveria se fosse se limitar somente ao livro físico da Bíblia e não ao conteúdo, né? Vós examinais as Escrituras como pensando em objeto, nos pergaminhos, achando que ali vai ter vida eterna. Mas tem que reconhecer. As Escrituras falam do Cristo, falam do Senhor. Mas não os quereis vir a mim para ter vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas meu Pai, que não tendes em vós ao amor de Deus, mas eu não quero que os homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se o outro viesse em seu próprio nome, este você receberia. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Porque Moisés fala somente de Jesus, né? Tudo que Moisés falou ali no Velho Testamento, no livro de Êxodo, Deuteronômio, de Gênesis. Então, tudo que Moisés falou ali fala de Jesus. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Resultado, Jesus passa em Israel, não é aceito. Eles matam Jesus, né? Mas também o Senhor se dá em sacrifício. E depois da ressurreição, mesmo depois da ressurreição, ainda há quem não acredite no Senhor Jesus. Bom, é só ler Isaías, né? No seu capítulo 53 e diante, que nós vamos ver um relato detalhado do Senhor Jesus, até descrevendo ele fisicamente, como ele morreu, aqui a seu lado teria um ladrão, do seu outro lado outro ladrão, como que ele, nenhum dos seus ossos será quebrado, todos os detalhes até do seu sepultamento após a morte e a sua ressurreição. Eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu falei assim, não tem dúvida, ele fala do Cristo, ele deu detalhe profético de Cristo. E os judeus também têm acesso a essa palavra. Então não dá para compreender por que não aceitar o Cristo, o Senhor, o Filho do Homem. Se estava previsto que ele morreria na cruz. Não, mas vamos esperar um Cristo libertador. Um Cristo que é capaz de chegar com exército
e expulsar os romanos ou criar uma luta, né? Batalhar, é um rei, o Senhor. Eles modelaram um outro Cristo, um Cristo feito de bezerro, de ouro, assim como aconteceu lá no Horebe, lá no deserto. Né? Então era um outro Cristo que Israel estava esperando. Mas não, veio o verdadeiro Cristo, veio o Senhor. Por isso que é necessário termos vigilância a partir do todo o corpo eclesial da igreja, né, de todo o magistério, a partir de cada leigo consagrado, a partir de cada um de nós, para que vigiemos, para que a santa doutrina, a santa catequese seja passada para os nossos filhos, netos, bisnetos, para que o Senhor seja sempre adorado, como Ele o é. Eu não consigo conceber uma liturgia de missa sem Cristo, uma doutrina sem Cristo, ou um cristianismo, entre aspas, sem Cristo. Que é isso? Né? Então, que nós possamos ser vigilantes e pedimos a graça de intercessão de nossa Santa Matilde, né? Para que também ela, que viveu essa realidade de ser perseguida até dentro de casa, né? Para que possamos nos mantermos firmes na nossa missão de conservar a igreja para os nossos descendentes. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um contribuinte do evangelho, evangelize, né? Seja evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.